Amém, igreja. Glória a Deus. Muito feliz, claro, por podermos estar aqui. Depois de, acho que quase 4 anos, né? Nós viemos para o casamento do Lucas. E só agora estamos retornando. E retorno com 2 netas. Ah, maravilha! Talvez Lucas consiga vir, não sei se cá na Alameda, mas dia 17 eles estarão por aqui para um casamento. Tomara a Deus que eles consigam vir aqui ver vocês também. E vocês verem, né, as nossas preciosidades, aquilo que o Senhor tem feito, também multiplicando ali a família. Louvo a Deus pela vida de vocês. Para vocês que não nos conhecem, nós, há 9 anos atrás, saímos daqui e trabalhávamos aqui, né, na Alameda, no colegiado, pastoreando famílias, né? E esse tempo o Senhor tem feito maravilhas. E nós louvamos a Deus, inclusive, pela vida de vocês. De cada um de vocês que ofertam, porque a oferta de vocês chega lá nos Açores. Se calhar você não sabe nem onde é. Como eu também não sabia. Mas o Senhor nos levou para um lugar, no meio do oceano, porque lá tem pessoas que Ele ama demais. E Ele nos fez amar aquele povo, amar mesmo, de poder dizer que temos mesmo orgulho santo de ver quem era aquela igreja quando nós chegamos lá. E não por causa de nós, mas por causa do Espírito, quem é a PIB em Ponta Delgada hoje. E vocês fazem parte disso. Uma vez uma de nossas intercessoras comentou comigo: pastora, nós sentimos, eu sinto a oração deles, porque eles sabem que tem um grupo aqui dentro que ora por nós. E é tão lindo ver isso. Alguém, um português, que não conhecem vocês, que não tem nada a ver aqui com a nossa cultura, dizer: eu sinto que eles nos sustentam em oração. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, trago um abraço, né, da nossa igreja para cá. E louvo a Deus e quero desafiar você que não conhece, né, a PIB em Ponta Delgada, vá lá conhecer. Eu sei que não fica logo ali. Eu sei que não é fácil aqui. Né? Eu sei. Mas eu brinquei hoje com alguém que você conhece o objeto cofrinho? Você conhece o objeto cofrinho? Então... O cofrinho misturado com a unção e a fé, ele cresce, ele enche, né? E vai lá nos conhecer, e vai lá nos visitar. E alguns já foram lá nos visitar, agora o desafio é outro. Agora vai ter que ver a igreja nova. Né? Quem viu a igreja antiga, agora vai ter que voltar lá para ver a igreja nova. Então, trago aí um abraço mesmo daquele povo que nós amamos tanto para cada um de vocês. Irmãos, eu não combinei nada com o Henrique sobre o que ele ia falar de manhã e sobre o que eu falaria hoje à noite. Eu acho que a única coisa que eu falei com ele foi: mozinho, não entra muito em detalhes não, do coisa, não, que eu quero testemunhar das grandes obras do Senhor. E se você ficar falando muito, vai me atrapalhar. Mas quando ele começou a pregar hoje pela manhã, falando do secreto, do poder do secreto, do estar em secreto. Você lembra da frase que ele usou, aqueles que estavam aqui pela manhã? Eu sei que muitos que estão aqui agora não puderam estar pela manhã, mas assistiram, porque já me falaram. Mas assistiram. E eu te incentivo a assistir a pregação de hoje pela manhã. E ele falou: o Senhor nos chama para o secreto, para nos moldar, para nos usar, para nos modificar, para trabalhar em nós e depois através de nós. Lembra disso? O Senhor te chama para o secreto,
para trabalhar em você e depois trabalhar através de você. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar, continuar, não é uma continuação da mensagem de hoje pela manhã, mas se eu soubesse, eu tinha até mudado o tema da mensagem. Mas antes de eu falar o tema da mensagem, eu quero compartilhar com vocês o que é isso. Porque uma coisa é você ensinar o povo a entrar no secreto, a buscar a presença do Senhor. E outra coisa é você viver isso. E outra coisa é você ter experiências para contar. É muito bom testemunhar o testemunho do outro, mas o Senhor nos chama para testemunhar o meu testemunho, o seu testemunho. Então é muito simples chegarmos e incentivarmos a cada um de vocês a entrarem no secreto e ter essa intimidade com o Deus do secreto. Mas o que acontece no secreto? O que o secreto promove? Em coisa real, em coisa viva que eu vejo, que eu sinto. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Porque há quase 10 anos atrás, o Senhor nos chamou para isso, para uma intimidade maior. E quem nos conhece vai lembrar disso. Foi quando surgiu Águas Profundas, que eu sei que, por exemplo, alguns daqui jejuam terça e quinta, incessantemente, há 10 anos. Você tem noção disso? Que há 10 anos a gente tem essa prática de jejum e oração? Porque algo o Senhor tinha para fazer. Porque o Senhor nos chama para trabalhar em nós e depois através de nós. E daquela altura, o Senhor chama também Henrique para um jejum prolongado e muito intenso, lembra disso? Porque Ele queria trabalhar nele e depois através dele. Às vezes nós não entendemos o porquê que o Senhor nos chama para fazer algumas coisas. Mas o Senhor trabalha muito antes de nós pedirmos, de nós nos movermos, de nós falarmos. O Senhor já está trabalhando. E quando aquilo vem, aquela orientação vem, aquilo vem com uma leveza tremenda, porque Ele já estava a trabalhar. E foi assim que aconteceu. Primeiro Ele trabalhou em nós, para que depois Ele pudesse trabalhar através de nós. Por quê? Porque tudo que vou contar a vocês agora não poderia ter acontecido se nós não tivéssemos entrado neste lugar de buscar uma intimidade mais profunda no Senhor. Nós não resistiríamos 9 anos. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer, para onde o Senhor ia nos levar. Mas Ele trabalha muito antes daquilo que nós pensamos. Quando eu era menina, eu sou nascida no Evangelho, e naquela altura, não sei hoje como está a funcionar, mas naquela altura as igrejas batistas tinham missões nacionais, missões mundiais, lembram disso? Então os missionários iam para as igrejas fazer as campanhas de missões. E eles contavam os seus testemunhos, e o objetivo dos missionários irem contar os seus testemunhos era poder ali conseguir mantenedores, conseguir pessoas que pudessem sustentar esses missionários no local aonde eles estavam. Quem lembra disso, gente? Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão para não dizer que só eu sou daquele tempo. Só que uma coisa me chamava a atenção e eu amava, mesmo quando menina, a ouvir aquelas histórias de missionários, aquilo queimava meu coração. Mas teve uma vez que eu ouvi uma história e que eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero tanto te obedecer, eu quero tanto ir, mas eu não quero viver essa miséria.
Porque naquela altura a visão era: quanto mais coisas difíceis que o missionário contar, mais você comove o coração do povo a ofertar. Então os missionários falavam só de coisas muito pesarosas, difíceis. E pensa no coração de uma menina de 13 anos ouvir isso, apaixonada por Jesus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas quero viver essa miséria não. O Senhor conhecia o meu coração. E hoje o Senhor me dá a graça de pegar esse microfone e poder trazer notícias do campo. Mas vocês não me verão ouvir falar dos pesares que nós temos. Que são muitos. Claro que são. Algumas pessoas brincaram conosco. Nossa, vocês estão tão mais novos, né? E tudo. Filha. Sabe por quê? Muito jejum e oração. E você sabe que o jejum, né, traz esse poder de renovar as nossas células, não é verdade? E aí a gente fica com essa cara de que não está acontecendo nada. Porque o jejum, ele trata a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. E eu quero ter o privilégio hoje de trazer notícias do poder de Deus. Não das dificuldades. Embora são nelas que a gente cresce. E eu queria muito que você pudesse abrir Mateus, capítulo 6. Versículo 6 é um texto muito conhecido, um versículo só apenas. Abra aí. Que na realidade é uma continuação, né, de que Henrique falou hoje pela manhã. Você pode... Isso. A orientação de Jesus. E já vou logo te avisar, esse texto é muito rico. Muito rico. Tem muita coisa que nós poderíamos destrinchar nele. Mas eu não quero aqui ter essa ousadia de ir em todas as áreas desse texto. Eu só quero pegar uma parte. Para justamente fazer o link de hoje de manhã e de agora o que o Senhor vai nos ensinar. Mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ora, é o seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Quarto, sinônimo de intimidade. Hoje Henrique falou sobre isso, lembra? Que ele perguntou, quantos são casados aqui? E você num relacionamento íntimo com o seu esposo, com a sua esposa, você, em secreto, tem essa intimidade. Porque é ali que você vê os pormenores. E é em secreto com Deus que Ele vê os nossos pormenores. Que Ele nos diz, é aqui, 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 aqui que precisa ser tocado e mudado. E quando o Senhor nos leva para esse secreto e Ele começa a nos moldar, a nos preparar, é porque tem algo maior que Ele quer nos usar para realizar. Eu poderia mudar o tema da mensagem e poderia colocar quando o secreto nos livra. Quando a intimidade com Deus me livra. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Livra de quê? Livra das decisões erradas, livra dos pensamentos errados, me livra do pecado que assola. Quando a intimidade com Deus me protege, me guarda, me faz ver o que os meus olhos carnais não conseguem ver, mas quando eu estou em intimidade com Deus no secreto, Ele me faz ver. Isso me livra. E eu quero caminhar com vocês um pouco na trajetória do crescimento da PIB em Ponta Delgada.
Quando a intimidade com Deus, ela me faz orar por aquilo que está oculto. É lá no secreto que eu descubro isso. Tem alguma coisa em oculto, tem alguma coisa errada. O Senhor me faz perceber isso. E foi isso que aconteceu. Quando nós chegamos naquela igreja, uma igreja sofrida, por algumas situações anteriores, estavam sem pastor, e nós chegamos ali, tínhamos 25 pessoas, desmotivadas, entristecidas. Uma igreja super, mega power tradicional. Pensa a gente saindo daqui, daquela altura da Alameda, pegando fogo. E aí, o Senhor começa a nos mostrar, a mim e a Henrique, que tinha algo ali errado. Nós entrávamos na igreja e nós sentíamos mesmo uma frieza, algo que incomodava demais, um espírito de morte muito profundo dentro da igreja do Senhor. E o Senhor nos deu uma ordem. Pensa, uma igreja de 25 pessoas. Nós assoviávamos, chupávamos cana. Rebolávamos, fazíamos tudo. E aí um dia o Senhor chegou assim: você vai limpar a igreja. Eu falei: pô, Senhor, mas não tem tanta coisa jamais para fazer, eu ainda vou limpar a igreja? E o Senhor falou: você não vai limpar a sujeira física, eu vou te mostrar o que está oculto. A intimidade do secreto me livra. E eu fui limpar a igreja. Toda sexta-feira eu ia para a igreja e limpava a igreja. E limpava e orava, e limpava e orava, e limpava e orava. E o Senhor começou a dar ordens, a dar ordens. Comece a orar pelos pecados no púlpito. Comece a pedir perdão por todos os pastores que já se passaram no púlpito. A igreja hoje tem 48 anos. Não é uma igreja nova. E nós começamos então a orar por isso. E toda vez que eu ia lá limpar, e Henrique também, e nós orávamos por isso, pedindo perdão ao Senhor, por todos que passaram naquele púlpito, pelo espírito de morte que tinha ali. Senhor, revela que espírito de morte é esse, da onde vem isso? Quando de repente, nós soubemos de uma história muito séria, que havia passado ali, que havia ocorrido ali. Há mais de 30 anos atrás, um dos pastores que passaram ali tinha uma filha de adoção. E ele simplesmente violentava aquela menina. Quando eu soube disso, eu olhei para a pessoa e pensei: não. E agora, Senhor? Eu não podia perguntar à pessoa pela situação em que estava. E nós começamos então a orar: Senhor, eu não sei como, mas traz esta mulher aqui para pedirmos perdão. Não foi à toa que o Senhor nos fez pedir perdão pelos pecados passados, pelos pastores passados, pelo espírito de morte que havia na igreja. Irmãos, de forma milagrosa, que só o nosso Deus pode fazer. Eu não posso entrar em pormenores porque a hora não vai permitir nisso. E não é esse o foco. Mas aquela mulher foi parar dentro da minha casa. E ela não mora em Ponta Delgada, ela mora no continente, ela mora em Lisboa. E quando ela entrou na minha casa, eu fiz a ela uma pergunta nada a ver. Só o porquê que ela tinha saído da ilha. E quando ela disse: hoje eu sei que eu saí da ilha por causa de fuga. Naquela hora o Espírito Santo falou: é ela. E o meu corpo tremia inteiro. E agora, como é que eu vou entrar no assunto? E fui conversando, fui falando de libertação, nós fomos abrindo o leque da conversa, até que ela foi me dizendo: eu fui abusada, e foi aqui. E ela dormiu naquele fim de semana lá na minha casa. E naquele fim de semana, nós, de uma forma muito simples e singela com o Senhor, com o Espírito, nós tivemos a oportunidade de fazer a igreja
pedir perdão àquela mulher sem entrar em pormenores. Aquela igreja, naquela altura, não batizava. Ninguém se convertia. Não havia conversão na igreja. Ninguém nem convidava visitantes não crentes. Depois que nós fizemos aquele ato de pedir perdão àquela mulher ali no púlpito, e liberar aquela mulher, que ela foi ali lavada, limpa naquele lugar. Quando nós voltamos do domingo pela manhã do culto e nós almoçamos juntos, e ela falou: agora então que vocês já sabem um pouco da história, agora eu vou contar toda a história. Por causa dos abusos eu engravidei, e o meu pai adotivo me fez abortar. Espírito de morte, lembra? O secreto nos livra. Quando nós entramos numa intimidade com o Senhor, Ele abre os nossos olhos. Ele nos faz ver o que ninguém está vendo. Para libertar um povo. Para libertar uma igreja. O que aconteceu depois daquele pedido de perdão? As conversões começaram a acontecer. Os batismos começaram a acontecer. E todo ano nós batizamos. E esse ano nós só não batizamos 2 vezes, seu pastor, porque a gente não se organizou. Porque nós tínhamos condição, esse ano, de fazer 2 batismos no ano. Quando o secreto me livra. Quando a intimidade me protege. E aí o Senhor continuou a nos fazer viver e experimentar coisas maravilhosas. Por quê? Porque a intimidade, ela me faz chamar o Espírito para que Ele tire a sujeira que está em mim primeiro, e depois a sujeira de onde estou inserido. E o Espírito continuou a falar: limpa a igreja, limpa a igreja. Irmãos, quanto mais nós limpávamos, mais sujeira era arrancada, era tirada. E ali começou adultérios, roubo, vícios, isso tudo vira à tona. E Deus curar uma igreja. Quantas coisas estão escondidas ao redor de onde você está, que você precisa que Deus traga à luz? O que tem escondido na tua vida ou na vida da tua família que você precisa que Deus traga à luz? O secreto me livra. E o Senhor continuou então a nos levar a buscar mais, cada vez mais. Quando nós buscamos a intimidade do Senhor, é claro que o mar se levanta. Tempestades vêm sobre nós. Porque Satanás, ele trabalha na sujeira. Enquanto está tudo sujo. Agora, quando você começa a buscar intimidade com o Senhor começa a trazer à luz aquilo que está oculto. E Satanás começa a perder a batalha. E nós começamos a perceber um movimento do Espírito ali, por causa dessa limpeza. Uma sede de conhecer mais o Senhor, uma sede de buscar mais o Senhor. De chamar pelas ações do Espírito. E é claro, foi a nossa primeira evasão. Chegamos com 25 e agora perdemos alguns. Porque o Espírito começou a se mover naquele lugar. Libertação começou a acontecer naquele lugar. E infelizmente muitas pessoas não querem ser libertas. Querem continuar cativos. E nós perdemos algumas pessoas. Mas sabe o que foi muito lindo? O Senhor conhece o nosso coração, o meu e de Henrique. E nós sempre tivemos, irmãos, sempre tivemos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos conhecem já há anos, sabem disso.
Que nós sempre demos liberdade àqueles que estavam ao nosso redor. De que se o Senhor trouxesse alguma palavra, ainda que fosse uma correção sobre as nossas vidas, eles sabiam e sabem que eles têm liberdade de chegar para nós e dizer: ah, mas vocês não têm medo de alguém dizer uma coisa nada a ver? A intimidade me livra, filho. A intimidade me protege, o secreto me protege. Quando recebemos uma palavra, o Senhor já falou conosco. Então ela é mais uma confirmação. E se na hora ela não tem fundamento, ou parece não ter fundamento, o que nós fazemos? Nós guardamos. Olha, hoje não faz sentido, mas eu vou guardar, porque pode ser que um dia faça. Então eu não tenho medo de palavras, de visões e revelações. Por quê? O secreto me protege. Então uma irmã na igreja veio até nós e falou: tive um sonho. Tive um sonho. Nós estávamos em uma grande tempestade. Mas você e o pastor estavam no meio do barco. E juntaram todos nós no barco e diziam: calma, calma, vai passar. Nós só dizíamos isso ao povo da igreja: vai passar, calma. E nós estávamos em pé no meio daquela tempestade. E naquela tempestade a água entrava dentro da igreja de um jeito, água de chuva ainda, mas saía do outro lado podre. Sabe aquela água parada, cheia de lodo e sujeira? Foi isso que ela viu no sonho. E eu falei: uau, o Senhor está limpando, vamos passar, mas nós vamos vencer. E algumas pessoas saíram da igreja, sim. Hoje 90% da PIB, acho que até mais, né, amor? Porque mais de 100 pessoas, nós temos lá os antigos, acho que 12, 13 pessoas, né? Então, foi fruto dessa água nova, desse rio que passou e limpou. Vocês não tiveram medo? Claro que sim. Mas eu não estou aqui para falar do medo. Eu estou aqui para falar daquele que nos chama para o secreto. Porque o secreto me guarda, me livra, me protege. A intimidade me faz abrir os olhos. E o medo vem, é claro, mas nós permanecemos em pé. Quantas tempestades você tem passado na tua vida? E que são necessárias para que a água entre e passe leve a sujeira, aquilo que está oculto ainda em sua vida. E o Senhor continua a nos levar mais e mais e mais profundo. A ponto de nos fazer ver que lá dentro da igreja nós tínhamos muita matéria-prima para a ação do Espírito, para o sobrenatural. E aquilo nos incomodava muito, porque era muita gente doente. Tá certo que a igreja era pequenininha, naquela altura. Era muita gente doente. E aquilo me queimava, me incomodava demais. O que é isso? Espera aí. Nós pregamos de um Deus que cura, que salva, que liberta. E nós olhamos para um povo doente, enfermo. E o Senhor começa ali a nos impulsionar, a chamar o sobrenatural para aquele lugar. E nós começamos a chamar o sobrenatural sobre aquele lugar, sobre aquela igreja. E nós vivemos uma situação de milagre tremendo, que a igreja nunca tinha vivido. Uma irmã, no domingo pela manhã, amiga do coração, chega para mim, muito chorosa, e diz: Gabriel está com uma enfermidade, e nós percebemos agora. E essa semana nós temos que procurar um médico. E ele, na altura, acho que tinha 8 anos, ele jogava futebol, e foi por isso, inclusive, que ele percebeu
uma perna dele era maior do que a outra. Nunca os pais tinham observado isso. Só quando ele começou a jogar futebol que ele estava tendo muitos problemas. E quando o pai mediu, viu e se assustou. E eu olhei para ela, chorosa, do jeito que ela estava chorosa e tudo aquilo me deu uma indignação, porque o Senhor já estava nos mover. Vocês não vão fazer nada. Vocês estão vendo toda essa situação e vocês não vão fazer nada. E eu olhei para ela e falei assim, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Nós servimos a um Deus de milagre, nós vamos pedir isso e é agora. E o culto ia começar. E no momento de apelo, no final, nós começamos a chamar o sobrenatural sobre aquele lugar. E colocamos a igreja de pé e vamos orar. E eles nunca tinham vivido isso, passado por isso. E foi uma experiência que eu tive também, que eu nunca tinha ouvido o Senhor falar. E na hora que nós íamos começar a orar, o Espírito diz assim, ora no Espírito, porque o que vai acontecer aqui, vocês não vão dar conta. Eu nunca tinha ouvido o Senhor pedir isso. Ora no Espírito, porque o que vai acontecer aqui, vocês não vão dar conta. Só tínhamos 2 pessoas na igreja que oravam no Espírito. Eu falei, Senhor, quem vai orar no Espírito? Só tem 2 pessoas. E eu chamei os intercessores e tudo. E quando essas 2 pessoas chegaram, eu falei assim, não sei por que não, mas começa a orar no Espírito, porque o Senhor mandou orar no Espírito. Não ora normal. Ora no Espírito. E a gente começou a orar, e chamamos lá no PIB Kids, o Gabriel Osmana chamar. Sabe aquela indignação que vem na alma, chama lá o fulano. E o Gabriel veio, tacamos a mão no cabeção do Gabriel, e começa a orar. E quem mais está enfermo aí? E o outro, e veio o outro. E teve naquela altura nós tínhamos uma jogadora de vôlei, que frequentava a igreja, que estava com uma lesão muito grave no joelho. Só que ela não foi, eu sabia, mas ela não foi na frente. E depois, no final do culto, ela olhou para mim e falou, pastor, alguém foi lá orar? Alguém foi lá tocar no meu joelho? Eu falei, não, filha. Não, ninguém foi, você não foi lá na frente? Alguém tocou no meu joelho. E eu não estou sentindo nada mais. E o Gabriel, na quarta-feira, isso foi no domingo, na quarta-feira o Gabriel teve consulta. E a mãe ligou para mim, chorando. Sim, a perna do Gabriel está igual. As 2 estão iguais. O secreto me empurra para não viver uma vida comum. Nós não estamos num tempo, igreja, de vivermos uma vida comum. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós temos tido crentes comuns sentados nas nossas igrejas. Crente comum não vai dar conta de suportar o que vem aí. A intimidade me livra, me protege. Por que você está fugindo dessa proteção? Quantos precisam de cura? Correm para o médico, mas não correm para o médico dos médicos. Vários textos na Bíblia, quando eu leio, que queimam o meu coração, eu digo, eu quero viver isso aqui, Senhor. O Senhor falou que nós não precisaríamos correr atrás dos sinais e maravilhas. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Porque são eles que precisam vir atrás de nós. E às vezes
eu fico indignada de ver pessoas que não estão sendo perseguidas por sinais e maravilhas. A intimidade do secreto me livra. Me livra de mim mesmo. A intimidade, ela me empurra para viver algo maior. Quando o Senhor nos chama para o secreto, é porque Ele tem algo maior do que nós mesmos para nos apresentar. E nós não vamos dar conta se nós não estivermos preparados. E esse algo maior, é claro, aconteceu. O Senhor começou a nos empurrar para chamar pelos dons e sinais. Porque eles vão nos seguir. Lembra que eu falei que na altura o Espírito falou, orem em Espírito, porque vocês não vão dar conta? Mas só tinha 2 pessoas na igreja que oravam em Espírito. E nós começamos a experimentar os milagres. E o Senhor começou, busca os dons. Busca os dons. Busque os dons. E nós começamos então a ser incentivados pelo Espírito a buscar os dons, a buscar os dons. E não sei quantos vão lembrar, na pandemia, pastor Calixto fez algumas lives com alguns missionários que estavam no campo, e ele fez uma live conosco. E teve uma hora que ele perguntou, o que o Senhor está pedindo a esse momento, nesse momento? E nós pudemos dizer, obrigado, querido, você é lindo. Obrigada, querido. E na hora eu pude dizer, nós podemos dizer para ele, pastor, o Senhor está nos empurrar para a busca de dons. Porque Ele quer nos usar com dons. E o que aconteceu? Pastor Tom Sampaio, vocês conhecem? Pastor Tom já esteve aqui, né? Pastor Tom estava na live e diz assim, ele é muito amigo de pastor Calixto, e ele disse assim, diz a eles que eu vou dar o curso para eles. Pastor Tom fez então um curso conosco, com toda a igreja, todos que quiseram, fez online, claro. E a partir daquele momento, nós começamos a ter na igreja dons de cura, de língua, de palavras de conhecimento, de profecia. Hoje nós temos uma igreja que não é assim, ó. Vai lá pedir a fulana de tal, porque ela tem uma palavra de Deus assim, sempre especial, vai lá. Não, não. Todos nós nos movemos. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Busque. Deseje os dons. Busque pelos dons. E foi maravilhoso aquilo que o Senhor começou a fazer através de nós naquela igreja. E a igreja continuou a crescer, a crescer, a crescer. Até um ponto de que quem esteve lá já via, a gente já não tinha, era tudo assim apertado, a gente dava um nervoso. Eu já não aguentava mais abrir a porta daquela igreja. E é interessante, a gente brinca com o seu Nico. Seu Nico, como a gente tem saudade do seu Nico. Toda vez que a gente abria a porta da igreja, a gente lembrava do seu Nico. E aqui a gente chega, a porta da igreja já está aberta. E lá a gente que tinha que abrir a porta. E já os cultos, muitos já cheios, gente lá de fora, e gente que ia embora porque não conseguia, e a gente não tinha para onde crescer. Quem foi lá sabia, não tinha, era uma caixinha, assim, era uma casa que foi transformada em igreja. E a gente começa, a gente tem que sair, a gente tem que sair, a gente tem que sair, os irmãos, a gente tem que sair, pastor, a gente tem que sair, pastor. E a gente sabe que a gente tem que sair, mas para onde? O Senhor não nos mostrava para onde. O Senhor não nos mostrava para onde, e aquilo já estava incomodando demais, mas o Senhor não nos mostrava para onde. Nós não tínhamos condições financeiras para isso, para sair. Eu falava para Henrique, meu Deus, esse povo é maluco, não é possível, eles estão vendo aqui o relatório financeiro, se a gente tiver que sair daqui, não tem nem dinheiro. Como é que esse povo ainda fica insistindo? Até que um dia, o Senhor usa uma de nossas intercessoras
e diz assim: pastora, o Senhor trouxe algo no meu coração sobre infidelidade. Tem adultério no meio de nós. Tem infidelidade no meio de nós. Pensa. Falei, ok. A Dani do Ministério de Intercessão está aí, não? Dani não. O esposo dela está. Uma palavra ao Ministério de Intercessão, uma palavra aos pastores. Quer descobrir o que está oculto? Vai limpar a igreja. Vai limpar a igreja. E mais uma vez o Senhor falou, vai limpar a igreja. Nessa altura, nós já tínhamos uma irmã limpando a igreja. Isso foi há pouco tempo atrás. Alguns anos atrás, 2 anos atrás. Já tínhamos uma irmã limpando a igreja. Intercessora também, porque eu tenho esse cuidado de pôr alguém que eu sei que vai limpar orando. Mas o Senhor falou, vai limpar. E eu fui para a igreja, avisei a ela, irmã, eu estou indo, porque o Senhor me mandou limpar, mas fica tranquila, limpa a parte de baixo, me deixa lá em cima. E eu pegava aquela, que eles chamam esfregona, não sei nem como que a gente chama aqui, que é um pano lá com bucho, sei lá como é que a gente tem aqui, não sei como é que a gente chama aqui. E eu fui tacando esfregona, esfregava as paredes e chamando revelação do que era aquilo. Aquele adultério dentro da igreja. Isso foi numa sexta, a gente sempre limpa a igreja sexta. No domingo, na segunda-feira, um irmão me procurou e disse, eu tive um sonho. Lembra que a igreja toda está a se mover nos dons? E aí o irmão veio e nos contou o sonho. O sonho era que ele entrava no gabinete pastoral e ele entrava dizendo, pastor, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. E, de repente, o inimigo levanta ele, suspende ele assim, e começa a girá-lo, e ele não consegue dizer o que era que ele tinha descoberto. E eu pedi para ele, me descreve a sala. E ele disse, era um lugar com cheiro de mofo, de guardado. O pastor estava sentado atrás da escrivaninha. Mas o que me chamou a atenção era que tinha um armário enorme atrás do pastor. De baixo a cima, ao teto. Do chão ao teto. Quando ele disse isso, do chão ao teto, aquilo me... Ok, vamos orar. E aí o Senhor me trouxe algo. Por que é bom a gente compartilhar essas coisas, principalmente do reino espiritual? Porque isso vai ser usado, lembra? O Senhor quer trabalhar em nós e através de nós. Nunca é uma experiência só para mim, é comigo, mas essa experiência comigo, ela vai refletir no povo. E eu me lembrei na hora. Eu me lembrei de uma amiga que havia me contou uma experiência que ela teve, que ela foi visitar uma igreja, e no momento da adoração, ela viu, porque ela tem visão aberta, ela viu um demônio enorme atrás do altar. Atrás do altar tinha uma porta e ela viu um demônio enorme e ela perguntou na hora, Senhor, eu nunca vi isso. Quem é esse? E o Senhor falou, é Mamon. Quando acabou o culto, ela chamou um irmão, porque ela não conhecia, não sabia o que se passava atrás daquela porta. E ela chamou o irmão e ela perguntou, o que tem atrás daquela porta? E o irmão falou, é ali que a gente conta os dízimos e as ofertas. Na hora que eu lembrei disso, eu falei, capeta dos infernos. É contigo que a igreja está adulterando. E o Senhor nos deu uma palavra. Lembra?
Nós não tínhamos condições financeiras para sair. A igreja estava abarrotada, muito apertada. As crianças não tinham espaço lá embaixo. Estava muito ruim, estava ruim demais. Mas a gente não tinha condições financeiras. O que a gente tinha era para pagar as contas. E naquele dia o Senhor nos deu uma palavra. E nós liberamos aquela palavra para a igreja. O Senhor denunciou adultério no meio da igreja. A igreja abriu os olhos, se arregalou, tipo assim, quem é? É você mesmo. E ali o Senhor nos direcionou a pedir perdão pelo pecado. E a nos desligar de Mamon. No final do sermão, nós fizemos um ato profético. Pega o seu envelope. Lembra que as cadeiras antigas aqui tinham o envelope penduradinho, que estava sorrindo, que sorria para a gente? Lembra disso? Tem um envelope aí rindo para você. Lembra disso? Lá, nós também fizemos isso, colocamos um na altura. Hoje já não é mais, hoje é diferente. Também as cadeiras são diferentes. Mas nós colocamos também um pininho ali para os envelopes ficarem. E pega o envelope. E a igreja pegou o envelope. E num ato profético, nós pedimos perdão ao Senhor. E nós nos desligamos de Mamon. O que aconteceu? Os dízimos dobraram. O secreto nos livra. A intimidade com o Senhor nos liberta. Isso foi no final do ano. Aí começou a entrar, então, recurso. Começou a entrar em recurso. E aí veio o que foi mais difícil para nós. Todo final de ano a gente faz o planejamento, né, do calendário do ano seguinte. Aqui também é assim. E naquele ano nós fizemos o calendário e toda a diretoria muito feliz. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Nananã, e meu coração queimava vendo aquilo tudo. O povo tudo feliz e tudo. E o tempo todo, não é isso. Virou o ano, e eu dizia, Henrique, tem alguma coisa errada, não é isso. Não sei. E foi janeiro, e aquilo gritava. Até que o Senhor disse assim, rasga a agenda. Rasga a agenda. Eu falei, como é que eu vou dizer isso à igreja? Rasga a agenda. Nós mesmo no Mulher Açor, que é o Ministério de Mulheres, tínhamos já o nosso congresso planeado, passagem da pastora que ia pregar na altura comprada. Rasga a agenda. Meu Deus, como assim? Rasga a agenda. Foi muito difícil, porque uma coisa é o Senhor falar contigo e outra coisa é você falar com o povo. E as pedradas? E os questionamentos? E tudo. Mas nós obedecemos. Nós rasgamos a agenda. Naquele ano, nós não fizemos nada, além dos nossos cultos normais. Nada, nenhum evento, encontro de casais, nada. O povo pirou o cabeção quando falou, não vai ter encontro de casais. Sabe o que aconteceu em junho desse ano? Que nós rasgamos a agenda? O Senhor mostrou o lugar. E o encontro de casais a gente sempre fazia em julho. Recursos, todo mundo agitado. Em julho o Senhor nos mostrou o lugar. Em julho o Senhor nos mostrou que nós tínhamos condições financeiras. Em julho o Senhor nos fez assinar aquele contrato. Em outubro nós estávamos mudando. Em outubro agora fez um ano que nós estamos na igreja nova. Quando a intimidade com Deus nos livra. Quando o secreto com Deus trabalha em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Pastor Marcelo teve no velho, né, com Lindinha, no templo velho. E Marcelo teve no templo novo. Bonitinho, né? Não, bonitinho não, porque bonitinho é filho de filha arrumadinho. É lindo.
O Senhor te chama para a intimidade, para te livrar. E uma coisa que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo. Eu já estou terminando. O Ministério de Adoração pode subir. Por favor. O que nós estamos vivendo esse tempo? Sede demais de Deus. Por isso que esse ano é o ano do secreto. Sede demais de Deus. Queremos viver coisas extraordinárias com o Espírito esse ano. E o Senhor tem nos dado uma palavra. E eu queria que você abrisse agora a Bíblia, porque eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu quero que você abra aí agora em Atos. Atos capítulo 29. Abriram? O Senhor está nos chamando neste tempo para escrever Atos capítulo 29. Não escrever literalmente na Bíblia e pôr aqui mais um livro, mais um capítulo, mais um papel. Sabe como João termina o livro dizendo assim: muitas coisas Jesus fez, mas não conseguimos relatar porque não tinha como. Muitas coisas Jesus fez e continua a fazer. Por que não estamos relatando? Esse é o tempo de vivermos Atos 29. Continuar a escrever as ações do Espírito que nunca parou e não vão parar. Enquanto tiver um que entre no secreto, enquanto tiver um indignado em ler essa palavra e dizer: eu quero viver isso aqui. Eu queria que você se levantasse agora. Se o Ministério de Intercessão pudesse vir aqui, por favor. A Shekinah do Senhor neste lugar. Chamamos a presença do Senhor sobre este lugar. Hoje pela manhã, quando nós chegamos e viemos... Obrigada, eu ia tirar. Pode deixar que eu tiro, eu vou tirar. Obrigada. Quando nós chegamos aqui pela manhã, que eu entrei ali na sala de oração, o Senhor me deu uma palavra. E eu gostaria que o Ministério de Intercessão prestasse atenção nisso. A Dani estava tocando o Pai Nosso. E quando chegou aquela parte do venha o governo do Senhor, venha o teu reino. Eu não tenho visão aberta. O Senhor não me deu visão aberta. Me deu visão no Espírito, que é diferente. E o Senhor me deu uma visão do cetro do Senhor levantado. Lembra antigamente, quando o rei levantava o cetro, era por quê? Lembra da rainha Esther? Era porque você podia se aproximar. E você podia falar com o rei.
Lembra quando o cetro fizesse isso aqui? O que acontecia? Ele não ia mais te ouvir. E a sua vida estava em risco. E a visão que o Senhor me deu foi do cetro levantado. E ele dizia assim: eu ainda estou com o cetro levantado. Eu ainda estou ouvindo. Eu ainda estou ouvindo. Mas não me deixe descer o cetro. Alameda, o Senhor ainda está com o cetro levantado. O Senhor ainda está com o cetro levantado. O Senhor ainda está ouvindo o clamor, mas não o faça baixar o cetro. Não faça baixar o cetro. A mesma obra, a mesma obra, a mesma obra, a mesma obra. Foi isso que o Senhor falou no meu coração enquanto eu preparava. A mesma obra, a mesma obra. A mesma obra daquele tempo é hoje. A mesma obra dos Açores é aqui. A mesma obra nós faríamos como Jesus e ainda maiores. A mesma obra. O secreto me livra, ok? O secreto me leva a ver coisas que eu não estou vendo. Traz o que está oculto para a luz. Para me envergonhar? Não, para me livrar. Então preste atenção no que nós vamos fazer aqui agora. Henrique, me ajuda aqui também, filho. Fica com o pessoal da intercessão, por favor. Feche seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta. E se você se encaixa nisso, eu quero que você desça. E um desses intercessores vai orar por você nesta área, ok? Nesta área. Então vamos lá. Tem algo errado, tem alguma coisa que você percebe que está errada em alguma área da tua vida e você não consegue avançar. Você percebe, mas você não sabe o que é. Nós vamos orar agora para trazer a luz, para que o Senhor revele e você seja encaminhado e liberado. Pode vir. Se tem algo errado, se você percebe que tem algo errado no seu negócio, na sua vida, na sua família, e você precisa da revelação do Espírito, por favor, desça. Só preciso que seja rapidinho, tá bem? Pastor Avison, pastora Meg, ajuda-nos, por favor. Pastora Vivi, ajuda-nos, por favor. Pastor Marcelo, por favor. Se tem mais alguém da intercessão, por favor, venha nos ajudar, ok? Preste atenção agora. A busca pelos dons, o batismo com o Espírito. Ele precisa ser desejado. Quando Jesus disse aos discípulos: eu vou subir, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que Ele venha. Imagina a expectativa daqueles homens. Porque Jesus ficou 3 anos dizendo: eu vou morrer, vou ressuscitar, eu vou voltar. Então eles estavam vindo desse processo. Bom, isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele ressuscitou e agora Ele dá uma ordem. Fica porque o Espírito vem. Você imagina então o coração daqueles discípulos na expectativa da visitação do Espírito, que eles nem sabiam o que era. Ser batizados no Espírito Santo precisa ser desejado, ansiado, buscado. Para quê? Só por causa dos sinais visíveis? Só por causa das ações do Espírito? A maior evidência do Espírito não são as ferramentas do Espírito, porque os dons são as ferramentas para que você trabalhe para Ele.
Mas a maior evidência do batismo do Espírito Santo é a mudança de comportamento, é a mudança de caráter. Quem Pedro era antes do Espírito, quem Pedro se tornou pós visitação do Espírito. Mudança de mente. Sabe quando você tenta e não rompe? Você está indo muito bem, daqui a pouco você cai de novo. Mudança de mente. Quando eu mudo a minha mente, o meu caráter, quando eu deixo o Espírito mudar, depois toda a ferramenta que Ele lança sobre mim flui naturalmente e Deus começa a te usar. Você deseja isso? O seu coração arde por isso? Ser batizado pelo Espírito no caráter primeiro, para receber as ferramentas de uso depois, para que tudo faça sentido depois. Eu quero te chamar então. Você quer ter essa experiência? Você que quer ter essa experiência de ser batizados pelo Espírito, para que Ele mude primeiro a mente e o caráter, e depois Ele te encha com as ferramentas, não importa qual, seja ela visíveis ou não, não importa, mas Ele precisa ser desejado. Você deseja o Espírito? Se você quer ser batizado pelo Espírito, vem, desce. Pode vir procurar aqui um intercessor e ele vai orar por você. Pode descer. Você quer ter essa experiência de ser batizado no Espírito pela transformação da mente e do caráter, e depois ser cheio dele, para que ele te use com poder e glória. Pode vir, derrama mesmo, Senhor, de uma presença tal. Derrama, vai destravando, Senhor, mente, vai destravando corações, vai destravando, Senhor, visão. Declaramos visão aberta, declaramos língua no Espírito, declaramos profecia, cura, declaramos dons espirituais. Aleluia. Enche. Você que ora em Espírito, comece a orar em Espírito. Comece a orar em Espírito. Comece a orar em Espírito. Eu quero convidar você agora, que precisa de cura. Você precisa de cura, seja ela física, seja ela emocional. Você precisa de cura financeira, se libertando de mamão. Eu preciso ser curado da infidelidade, que é uma doença, aonde mamão agarra as nossas finanças e não nos deixa ser fiéis ao único Deus verdadeiro. Se você precisa de cura, venha. Se você precisa, tem os ministradores aqui, ó. Tem ministradores aqui.
Tem ministradores aqui. Traz para esse lado, por favor. Nos ajude. Diga onde é a tua dor, ok? Diga aos ministradores aonde é que você quer a cura. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira. Diga para que eles orem e libere sobre a vida de vocês cura. Cura mesmo, Senhor. Cura mesmo as mesmas obras, as mesmas obras, as mesmas obras, as mesmas obras. Chamamos os sinais e maravilhas sobre as nossas vidas. Não vamos correr atrás de nada, Senhor, porque os sinais vêm a nós. Porque o secreto me livra, o secreto me cura, o secreto me restaura. Traz cura sobre este lugar, Senhor. Traz cura sobre este lugar, Senhor. As mesmas obras, as mesmas obras, as mesmas obras. Chamamos, 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 chamamos. Chamamos as mesmas obras, chamamos. Aleluia. Aleluia. Põe a mão nos teus olhos. Declaramos, Senhor, agora, sobre nossos olhos. Abram-se. Em nome de Jesus. Declaramos olhos abertos neste lugar. Seja visão no espírito, seja visão, Senhor, física. Seja visão aberta do mundo espiritual. Abra, em nome de Jesus. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor. Sim, Senhor. Põe a mão nos teus ouvidos. Assim como um estalo. Abram-se ouvidos. Abram-se ouvidos. Abram-se para ouvir a voz do Espírito. Abram-se para ouvir a voz do Espírito. Eu quero ouvir, Senhor. Queremos ouvir, Senhor. Aquilo que o Senhor conta em segredo, no secreto. Põe a tua mão na tua mente. Todo espírito racional, racionalista, melhor dizendo, nós nos desligamos. Levamos a nossa mente cativa, presa, amarrada ao Senhor. A nossa mente é tua, Deus. A tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Eu declaro neste lugar mentes transformadas. Mente transformada. Para dar conta de perceber tudo o que o Senhor fará a partir de agora sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Marcelo aqui para terminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
E que Ele empurre mesmo você para o secreto. Porque o secreto nos protege, nos livra, nos refaz, nos cura, nos transforma. Porque Ele quer te levar a lugares maiores, que se você não estiver preparado, você não vai dar conta. Amém? Amém. Você foi abençoado? Hoje de manhã nós ouvimos a importância do secreto. E agora à noite a gente viu que o secreto nos livra. É com esse pensamento que eu quero que você caminhe a partir de hoje. É com essa palavra que o púlpito te desafiou hoje e lançou como bênção sobre a sua vida, que você vai levar para casa. É brilhando essa palavra, é brilhando a luz do Senhor em você, que você vai levar para casa hoje. É muito especial o que está acontecendo aqui. Esse é o último domingo do ano de 2025. Tem mais um culto, que é a virada do ano, não esquece. Comece o ano, comece já, para quando virar o ano, você já está acostumado nesse ritmo. Comece o ano no seu secreto, porque o secreto nos livra. Amém? Lembre do nosso projeto pela fé. Não esqueçam disso. Nós temos um compromisso como igreja a ser honrado na casa que nós adquirimos ali. Amém? Faça assim com a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vou dar mais um desafio para você. Não vá embora sem liberar pelo menos umas 10 palavras, junto com um abraço, que você vai dar profética sobre a vida do seu irmão. Amém.